Bom, vamos lá então para a nossa primeira aula sobre teoria geral do direito constitucional. Eu peço que você não considere a bagunça do meu escritório, mas a gente vai falar realmente o que interessa hoje. Teoria geral do direito constitucional, estamos nas aulas 3 e 4. Vamos falar hoje sobre mutação, reforma e interpretação constitucional. Você já tem seu material que está postado no AVA, então você tem todo o esquema da aula de hoje. Mas a gente vai falar então, pode a Constituição ser alterada? Ela pode sofrer mutação? Então esse poder de modificar a Constituição, ele de fato existe. Ou seja, novas normas podem alterar aquelas que já existem e outras também podem ser acrescentadas. Obviamente que isso não acontece de forma indistinta e não é algo corriqueiro e não é algo simples. Mas vamos lá, vale notar que esse poder constituinte, ele se refere tanto ao poder de modificar a Constituição, como eu falei, quanto ao de criar uma nova Constituição. Ou seja, nesse primeiro caso, então, nesse poder de modificar a Constituição que já está vigente, a gente tem o poder chamado de poder constituinte derivado. E no segundo, então, é o poder constituinte originário. E aí, quando a gente vê os doutrinadores falando a respeito, eles dizem que a supremacia da Constituição decorre da sua origem. Ou seja, dela vem todo o poder que institui todos os outros poderes e ela não é instituída por nenhum poder previamente constituído. Certo? Então, o que você precisa saber? Sim, a Constituição pode ser transformada, mas isso não acontece de forma indistinta e não é algo corriqueiro e não é algo fácil. Mas vamos falar então a respeito das espécies do poder constituinte. Você tem no seu esquema que o primeiro poder que nós vamos tratar é a respeito do poder constituinte originário. Ele é chamado de originário porque ele é considerado fundacional ou histórico. Então esse poder constituinte, ele criou a primeira Constituição que já houve no Brasil, que foi em 1824. Por outro lado também, esse poder é considerado pós-fundacional ou revolucionário, porque todas as constituições subsequentes vieram dele. Então ele se caracteriza por algumas peculiaridades. Primeiro, que ele é inicial. O que isso significa? Que inaugura uma nova ordem jurídica, ou seja, uma ordem onde existe o constitucionalismo, onde existe a Constituição. Ele é ilimitado, ou seja, ele não se subordina a qualquer limite que esteja previamente estabelecido. Ele é autônomo. O que isso significa? Que só aquele que exerce que compete determinar os termos em que a nova Constituição vai se estruturar. Ele é incondicionado, ele não se submete a qualquer processo pré-determinado para sua elaboração e ele é permanente, ou seja, não se esgota no momento do seu exercício, porque o seu titular, que é o povo, pode determinar a criação de uma nova ordem jurídica. Então, a respeito desse poder constituinte originário, você tem que guardar que ele é inicial, ilimitado, autônomo, incondicionado e permanente. Quando a gente fala, óbvio que a gente não vai falar a respeito da elaboração de todas as outras 6 constituições que o Brasil já teve. Mas em se tratando da Constituição de 1988, a gente sabe que o poder constituinte que originou a Constituição, então ele foi formado, ele foi constituído em 1987. Vale a pena lembrar que em 1985 o presidente Sarney ele foi eleito vice-presidente da República na chapa do Tancredo Neves, né? Ele assumiu a presidência, na verdade, no lugar do Tancredo Neves, que Tancredo Neves, por sua vez, foi escolhido pelo Colégio Eleitoral em 15 de janeiro de 1985 por eleição indireta, onde ele derrotou o candidato do partido PDS, que na época era o deputado Paulo Maluf, o eterno Paulo Maluf, né? Só que na véspera dele tomar posse, em 14 de março de 1985, então, Tancredo foi internado em estado grave e ele faleceu no hospital de base em Brasília. Aí, consequentemente, então,
o José Sarney assumiu o cargo. Então, essa eleição do Tancredo, ele marcou o rompimento de quase 21 anos do regime militar no Brasil e que começou a partir de 31 de março de 1964. Então a chapa do Tancredo e do Sarney, que chamava Aliança Democrática, foi formada após a derrota no Congresso em abril de 1984 da emenda Dante de Oliveira, que previa então as eleições diretas para presidente da República. O que aconteceu? No dia 1º de fevereiro de 87, os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal se reuniram de forma unicameral, ou seja, numa única Câmara, em Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 constituintes. Então, essa Assembleia Nacional foi convocada em meio ao processo de transição democrática que o país vinha atravessando, sendo parte desse compromisso assumido pelas forças políticas que chegaram ao poder em 1985, de que eles iriam fazer uma Constituição, formar a Assembleia Constituinte para fazer a Constituição. Então, em 5 de outubro de 1988, após vários debates, muitos conflitos e impasses, e muita negociação, obviamente, foi promulgada em sessão solene a 7ª Constituição do Brasil. Certo? Então isso é um pouco do apanhado histórico, de como que se formou a nossa Assembleia, a Assembleia Constituinte, que formou a Constituinte de 1988. Bom, vamos lá então. A gente falou já a respeito do poder constituinte originário, vamos falar agora a respeito do poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele também tem algumas características que são bastante peculiares e importantes a gente ressaltar. Primeiro é que ele é revisor, ou seja, o poder constituinte, nos termos lá do artigo 3º da ADCT, que modificou a Constituição por revisão constitucional, essa norma já é considerada exaurida. 5 anos após a promulgação da Constituição de 88, por maioria absoluta em sessão unicameral. Ou seja, esse poder constituinte derivado, ele é caracterizado por esse elemento revisador. A Constituição, ela foi revisada. É interessante que quando você olha para o discurso do então presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, ele fala: olha, sabemos que essa carta, sabemos que esse documento ele não é perfeito, tanto é que no próprio texto ele enseja, ele prevê a revisão. Só que também ele não imaginaria, que teria tantas emendas, que ela precisaria de tantos complementos, mas só a título de curiosidade. Então existe essa característica de revisão, e também o poder constituinte derivado ele tem a característica de ser reformador. Ou seja, esse poder de reformar o texto constitucional ele existe por meio de emenda constitucional, nos termos do artigo 60 da Constituição, que prevê então que uma emenda pode ser elaborada a qualquer tempo e deve ser aprovada nas 2 casas do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em 2 turnos por 3/5 dos seus membros, certo? Então não é simples e não é fácil para fazer uma emenda constitucional. Esse poder reformador também ele é subordinado ao secundário, ou seja, retira-se do seu fundamento do poder constituinte originário por ter sido ele previsto ou estabelecido. Ele é limitado porque ele tem os seus limites definidos pelo poder constituinte originário, e ele também é condicionado, ou seja, ele deve observar as regras que são estabelecidas para a reforma constitucional pelo poder constituinte originário. E aí, então, quando a gente fala desses limites, desses limites de forma, desses limites de matéria, a gente tem que falar a respeito das cláusulas pétreas, que estão previstas no artigo 60, no parágrafo 4º, que é o núcleo rígido e imutável. São as cláusulas pétreas, cláusulas de pedra. Núcleo rígido não pode ser
modificado, vocês fizeram um trabalho e vocês já sabem então que é a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias fundamentais, certo? Essas são as cláusulas pétreas, a gente vai falar muito a respeito delas no decorrer do nosso curso e a gente vai escutar isso meio que para o resto da nossa vida acadêmica. E uma outra característica então do nosso poder constituinte derivado é que ele é decorrente, ou seja, refere-se ao poder dos Estados-membros de elaborarem as suas respectivas constituições estaduais e do Distrito Federal de elaborar então a sua lei orgânica, que é equiparada à Constituição Estadual pelo Supremo Tribunal Federal. Os municípios eles não possuem um poder constituinte derivado decorrente, somente os estados e o Distrito Federal. Certo? Então vamos lá, falamos a respeito desses dois tipos de poder constituinte, vamos falar a respeito então dos métodos de interpretação. Como é que a gente interpreta a nossa Constituição? Quando a gente vai interpretar a nossa Constituição, a gente tem alguns mecanismos, a gente tem alguns prismas, a gente tem alguns elementos que podem ser utilizados para que a gente interprete a Constituição. Vamos falar a respeito de alguns deles, então, para que você tenha o conhecimento. O primeiro é o jurídico, ou um sistema hermenêutico clássico, que ensina que a Constituição ela deve ser interpretada como se ela fosse uma lei, sendo o sentido das normas constitucionais extraídos do próprio texto, sem que o intérprete avance além dos seus preceitos. Ou seja, é aquilo que a lei está dizendo de forma fria, né? Para tanto, então, a gente utiliza alguns elementos, né? O elemento literal ou gramatical é aquilo exatamente que está escrito sem nenhuma variação, né? sem nenhum acréscimo no texto. Tem o sentido lógico, que ele é sistemático, onde se analisa a norma diante de todo um conjunto, e aí então é dentro de um contexto, ou seja, esse sistema diz que a norma não pode ser analisada de forma isolada. E existe também o elemento histórico, que é com a análise do projeto de lei, das discussões, da justificativa, da exposição de motivo, é todo aquele texto prévio que vem antes da própria lei e da própria Constituição. Existe também o elemento teleológico, onde se analisa a finalidade da norma. E existe também o elemento genético, que é a análise da origem dos conceitos existentes na norma. Então a gente analisa o que é que originou aquilo ali, por que aquele texto foi escrito daquela forma, certo? Então esse é o sistema jurídico ou hermenêutico clássico. Existe também o tópico problemático, que é baseado na priorização do estudo do caso concreto sob a norma. E aí se parte então da premissa de que a interpretação possui um caráter prático, certo? Vamos analisar a norma, esse texto aqui da lei, esse texto da Constituição, com base, com enfoque nesse caso concreto. Então o problema passa então a ser considerado o centro do método interpretativo. Vamos analisar a respeito da liberdade de expressão. O que a Constituição fala a respeito da liberdade de expressão? Quando esse tema é analisado, o que a Constituição nos diz a respeito, né, desse assunto? Então esse é o elemento, o sistema tópico emblemático. Temos também o sistema hermenêutico concretizador, que também consagra a importância do caso concreto, mas orienta um pensamento para a solução do problema. Então já se parte de um pressuposto objetivo, certo? Vamos analisar partindo do pressuposto que... Então esse pressuposto objetivo, ele já é importante aqui para esse elemento concretizador. Ele reconhece a importância da pré-compreensão, né, do intérprete, e essa pré-compreensão, ou seja, essa forma como o intérprete pensa, esse é o pressuposto subjetivo, e sendo assim, pelo método
pelo método hermenêutico concretizador. Ele se diferencia do tópico problemático porque, ao contrário do tópico problemático, aqui a norma prevalece sobre o problema, certo? A norma prevalece sobre o problema. O método hermenêutico concretizador determina a primazia da norma sobre o problema, associada à pré-compreensão do intérprete, certo? Temos também o científico espiritual, nomezinho meio nada a ver, né? Mas se baseia na ideia de que a Constituição é um instrumento de integração político e social que contribui para a unidade social e combate os conflitos sociais. Na verdade, era essa a função que deveria ter a Constituição Federal se ela funcionasse na sua máxima, efetividade. Então, nesse método, no método científico espiritual, o intérprete tem que considerar os valores subjacentes à Constituição, integrando o sentido das suas normas a partir da captação espiritual da realidade da comunidade. Ou seja, a comunidade, os problemas da comunidade, as questões sociais são extremamente importantes nesse sistema. Temos também o normativo estruturante, que determina a distinção entre a norma constitucional e o texto normativo da Constituição. Então, a leitura do texto normativo por si só não reflete a norma constitucional, não explica o que ela quer dizer. É necessário, então, que ela seja associada a uma parcela oculta chamada de domínio normativo ou parte da realidade. Então, a gente pode usar essa metáfora muito conhecida do iceberg, que seria a norma constitucional. Então, o texto da norma é apenas a ponta do iceberg. A base, aquela parcela oculta da norma que não está no texto normativo, mas que constitui a sua realidade concreta. Ainda com o exemplo liberdade de expressão. Por que é que está assim esse tema liberdade de expressão na Constituição Federal? O que motivou? O que ocasionou? Quais foram os fatores sociais? Qual a importância social? É mais ou menos nesse sentido, ok? Então vamos lá. Vamos falar então a respeito da hierarquia das normas, brevemente, porque já falamos em aulas passadas e vamos falar mais ainda. Não existe norma superior, todas são fundamentais, certo? Então é evidente que essa colocação não envolve o estabelecimento de hierarquia entre as normas dentro da Constituição, de modo que a gente possa classificar qual é melhor, qual é maior. Isso não acontece. Todas são importantes. Mas a gente tem que considerar que todas as normas são fundamentais. Mas existem aqueles princípios, existe a precedência. Então, essa precedência serve para a interpretação da Constituição. Quando a gente vai fazer a interpretação, a gente tem que invocar, então, aqueles princípios que são precedentes. A gente não fala que eles são mais importantes, mas a gente se vale, então, desse conceito de precedência. Porque daí a gente extrai essa disposição formal sobre as outras normas, certo? Ou seja, a gente se vale de princípios fundamentais que vão servir para a nossa interpretação. Então, sempre que eles forem confrontados com atos do legislador, do administrador ou do julgador, a gente vai invocar esses princípios. Isso quer dizer que a precedência, quando a gente vai interpretar, a gente está falando dos princípios fundamentais da República Federativa e da enunciação dos direitos e das garantias fundamentais, certo? Isso são normas de precedência no momento da interpretação. E aí a gente vai ver na disciplina de direitos humanos como que a gente faz quando existe conflito de duas normas tão importantes como são os direitos humanos. A gente sabe que não existe um mais importante que o outro, todos são importantes, mas quando eles conflituam, como é que a gente interpreta? Como é que a gente resolve esse problema? A gente também vai estudar a respeito disso. Então, não existe colisão entre as normas constitucionais derivadas do poder constituinte. Ok? Então, vamos ver como é que Canotilho estabelece esses princípios interpretativos. A Constituição Federal, ela tem que
ser interpretada sempre de uma forma que não tenha conflito, que não tenha espaçamento, ou seja, que não haja brecha para que essa interpretação não seja eficaz, não seja eficiente. Então, a gente tem alguns princípios e regras interpretativas que podem nos ajudar nesse trabalho de interpretar a Constituição. A primeira é a unidade da Constituição. A gente não pode interpretar nenhuma norma constitucional de uma forma isolada. A gente sempre tem que interpretar de forma que evite contradições na sua norma. Por isso, a gente nunca pode tirar uma norma do contexto. A gente tem que interpretar sempre de uma forma que o conjunto todo forneça o sentido, certo? Nós temos também um efeito integrador. Na resolução dos problemas jurídico-constitucionais tem que ser dada uma maior primazia aos critérios que favorecem a integração política e social, bem como ao reforço da unidade política. Então, toda a Constituição ela foi feita para que ela possa funcionar, certo? E ela sempre deve promover um efeito integrador. Ela deve sempre integrar política e o social. Então nunca pode gerar, ela nunca pode desagregar, mas ela sempre tem que ter esse efeito que integra. Nós temos sempre que, ao analisar a Constituição, prover a máxima efetividade ou eficiência, ou seja, a norma constitucional ela tem que receber um sentido que forneça, de modo que essa norma forneça sempre a maior eficácia. Ela tem que ter efeito, ela tem que ter validade, ela tem que produzir resultados sempre da melhor forma possível. Quando a gente vai interpretar, inclusive, os direitos humanos e estabelecer, então, uma resolução entre o conflito dos direitos humanos, a gente também sempre invoca esse princípio da máxima efetividade. No caso dos direitos humanos, a interpretação sempre tem que gerar realizar a dignidade do ser humano da melhor forma possível. Nós temos também que implementar o princípio da justeza ou da conformidade funcional, ou seja, os órgãos encarregados de interpretação da norma constitucional, eles não podem chegar a uma conclusão, a uma posição que subverta, altere ou perturbe o esquema organizatório funcional da Constituição que foi estabelecido pelo Constituinte. Ou seja, a Constituição ela tem que funcionar e funcionar sempre, principalmente no momento em que ela vai ser interpretada. Tem também a força normativa da Constituição, ou seja, entre as interpretações que são possíveis da Constituição, deve ser adotada aquela que garanta maior eficácia, maior aplicabilidade e permanência das normas constitucionais. Ou seja, a gente não pode interpretar uma norma constitucional de forma que seja uma interpretação sem muita validade, passageira, que não tenha consistência, certo? Então a gente sempre tem que fazer uma interpretação de forma que ela produza o máximo de resultados possível, e é isso que você tem que guardar. Por fim, então, nós temos o princípio da harmonização. Esse princípio ele decorre do princípio da unidade da Constituição. A Constituição ela não pode conflitar, ela não pode colidir com ela mesma. Então, sempre deve ser exigido que os bens jurídicos que são constitucionalmente protegidos possam coexistir de forma harmônica. Um direito não pode conflituar com o outro, a forma do funcionamento de determinado elemento não pode conflituar com um direito. Um elemento, né, nunca pode predominar sobre o outro de forma que um tenha que sacrificar o outro. Então, dessa nossa aula você tem que guardar que sim, a Constituição ela pode sofrer mutação, ela pode sofrer reforma e isso não ocorre de uma forma simples. Nós vamos conversar mais a respeito disso nos próximos encontros e que quando a gente vai interpretar a norma constitucional, ela tem que produzir o máximo de efeito possível. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo, tá? A gente vai adequar, a gente vai melhorar e eu espero que vocês tenham gostado. Não é a mesma coisa que uma aula presencial, mas estamos à disposição
para alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no meu e-mail daniela.menin@anhanguera.com, daniela.menin@anhanguera.com. Então, até a próxima aula.